Oi, amigos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todas as leituras que eu fiz no primeiro trimestre de 2026. Eu fiz uma votação lá no meu Instagram e vocês preferiram ambos os conteúdos. Então vai sair um vídeo sobre isso e também um vídeo sobre as melhores leituras do trimestre, que eu ainda tenho que selecionar, inclusive. Então, eu tô aqui com as anotações das leituras, que eu sempre coloco tudo no Notion, além de deixar no destaque, né, no Instagram. E aí a gente vai conversando, então. Não tá bem na ordem, porque o meu Notion, eu não sei o que aconteceu, mas ele fez uma bagunça aqui. Mas estão todas aqui. Ai, gente, olha, estou com a minha camiseta de Jukira, lindíssima, do Max Andrade. Vamos começar então com A Rua de Lá, do Evandro Alves, que é também conhecido só como Alves. É um quadrinho publicado pela editora Veneta, foi lançado este ano, inclusive. Eu amei, amei, amei este quadrinho. Ele tem toda uma vibe bem onírica e uma passagem de quadros, enfim, é uma coisa bem mais experimental, onde o Alves ele traz ali essas questões de infância, memória e também de espécie de ditados populares e crenças que existem ali onde o quadrinho se passa, que é na infância do personagem. Gente, esse som é o Tadeu brincando. E aí a gente tem então toda essa narrativa que é muito focada num onírico e numa inventividade pela visão de uma criança, e eu amei, amei, amei. Inclusive, acho que a gente vai ter clube de leitura no Yellow deste quadrinho, e, assim, incrível, adorei. Malévola, a Rainha da Montanha Proibida, que é ali uma adaptação literária feita pelo Su Li e foi publicado pela Universo dos Livros, que é o selo ali de geek, né, da Universo dos Livros, e compilado com a Disney. E assim, eu detestei esse quadrinho. Ele é bonito visualmente falando, mas é uma história que não leva de lugar nenhum para lado nenhum. Ele sai do zero e continua no zero. Então, assim, eu não gostei, achei a narrativa parada, porque não tem grandes objetivos. Tem umas cenas boas ali, onde a gente vai acompanhar uma espécie de batalha, por exemplo, silenciosa entre animais. Mas a gente tem muito essa figura da Malévola como um ser mítico e de que, tipo, ela perdoou uma coisa e aí a pessoa quis tirar proveito disso e com isso que aflorou ali para essa situação a maldade dela. Mas, novamente, tinha potencial, tá? O primeiro capítulo tem bastante potencial e depois ele não leva pra descoberta nenhum, não representa nada e é a Malévola o tempo todo repetindo as mesmas coisas, do tipo, e agora? As pessoas vão ver como eu sou ruim, não sei o quê. Ah, não gostei nem um pouco, tá? O Boltz, da editora Taverna do Rei, escrito e desenhado pelo Patrick Prugni, é um quadrinho que me surpreendeu positivamente. Eu ainda não tinha lido nada sobre o Patrick Prugnet, e esse foi o primeiro quadrinho que eu comprei da editora Taverna do Rei há muitos anos atrás, e até então não estava lido. E é um quadrinho muito bonito, graficamente falando, é uma arte toda em aquarela, e a gente vai acompanhar ali um retrato que existiu na França de verdade, com elementos ficcionais. Então é uma história dúbia nesse sentido, ela tem elementos verossímeis e outros que foram inventados ali pelo autor. E a gente vai acompanhar um grupo de crianças de rua, que era muito comum nessa época, no pré-guerra ali, a gente está falando de uma parte da Belle Époque, na França, e a gente vai ver um menino que é mais abastado e ele acaba então se juntando com este grupo de rua. E aí a gente vê a perspectiva dele depois de adulto contando essa história, recontando o que aconteceu, como ele conheceu essas crianças e depois o que ocasionou na vida de cada um. É uma narrativa bem bonita, um quadrinho que eu gostei bastante.
Aí, na vibe ainda Taverna do Rei, eu peguei pra ler Ramírez Tem Que Morrer, Ato 1, que é o primeiro volume ali escrito pelo Nicolas Petrimax, eu não sei, porque é em francês, oui, oui. E eu adorei este quadrinho, sério, gente. Eu trouxe o volume 2, inclusive, pra ler. Eu tô postergando, porque até o momento é a única publicação que a gente tem do autor. Ele tá meio vibes escondido no mato pra finalizar as coisas, e aí a gente ainda não tem o terceiro volume, que a princípio seria uma trilogia. Daí o autor ainda está elaborando ela, mas ele decidiu que pensa em fazer mais do que a trilogia. Só que ele tá escondido no mato, então, tipo, a gente não tem novidades sobre isso. E amei esse quadrinho, é muito divertido. Ele vai falar ali sobre o Ramírez, que é um homem mudo, até então, essa é a visão que a gente tem. Ele é um cara mudo e ele trabalha consertando aspiradores de pó. E ele é, tipo assim, o maior consertador de aspiradores de pó da empresa. É uma multinacional. E a gente tem muito propaganda dos anos 80, 70. E é um quadrinho que ele mexe muito com a inventividade nesse sentido, porque tem toda essa relação com as propagandas, com o aspirador de pó. Tem ali atrizes de Hollywood também que se envolvem em assaltos. E aí o caminho do Ramírez com essas atrizes e com a máfia vai acabar se colidindo, e aí a gente vai ter tudo isso e o de por que Ramírez tem que morrer. Eu tô super ansiosa para ler a continuação e eu gostei muito, muito desse quadrinho. É um quadrinho totalmente de ação e ele mistura humor também e todo esse mistério em volta do Ramírez, porque ele é um personagem mudo, então a gente vê ele se comunicando mentalmente ali pelos balões de recordatórios, mas será que é confiável ou não? Também não dá para saber. Então, é um quadrinho que eu adorei conhecer. Li também Bicharia, da Drigo, uma publicação da Tábula, e eu gosto, mas eu não gosto tanto, tá? É um quadrinho ali bem curto, então talvez por causa disso eu acho que ele tinha potencial para desenvolver mais. Eu gosto dos desenhos da Drigo e ela faz ali uma vibe também bem de uma história sendo contada dentro da história, utilizando animais antropomórficos e que tem ali uma referência aos animais da Disney, que é os Looney Tunes, enfim, não sei se é da Disney. E aí a gente vai ter então esses personagens adultizados em uma relação que é um conto dentro de um conto, e aí a gente tem como se fosse uma sociedade da justiça que existe dentro dessa história em quadrinhos que a personagem principal da coelha tá contando, e aí ela leva até um cara que é como se fosse o Stan Lee para que ele avalie essa história, e aí a gente vai começar a ler o que que é esta história que ela tá desenvolvendo. Acho que tinha potencial para mais ali, acho que falta um desenvolvimento, talvez pela questão de páginas, já que é o selo da Tábula uns pilas, então é sempre uma história curta. Mas é isso, às vezes é um pouco confuso e tem bastante elementos de gibi podre, então é legal. Li também do Tom Veras, Fibromialgia e Outras Mazelas, esse que é um quadrinho que está sendo publicado pela editora Sepiante. E aqui a gente fez, eu li para uma live no Yellow que a gente fez. A gente vai acompanhar a história do Tom, que é o autor, convivendo com a fibromialgia, e aí a gente tem ali relatos da vida, de elementos que aconteceram na vida dele, tudo com bastante humor e uma narrativa ali que vai apresentando histórias do passado, enfim. Eu gostei desse quadrinho, mas não achei nada extraordinário, assim. Eu acho que depois ele até vai melhorando, porque logo que eu peguei para ler, com esse título específico, a gente acaba imaginando muito que vai ser um relato sobre a doença fibromialgia e explicações mais envoltas do que se trata, enfim, e como conviver com ela. Mas na verdade é o Tom contando dos dias dele, enfim, sobre isso, a profissão dele de professor e de quadrinista. Acho que essa foi a nossa opinião múltipla ali no Yellow, de que é um quadrinho legal, mas que a gente esperava um viés diferente, que talvez por isso o desenvolvimento não tenha sido tão positivo assim.
Li também O Vampiro que Ri, do Suehiro Maru, uma publicação da editora Pipoca Nanquim. E eu gostei deste mangá, gostei bastante, mas eu esperava ainda muito mais. Eu até estava conversando com o Pedro do Estante Narrada sobre isso, de quando um quadrinho, um mangá, promete muito essa vibe de que vai ser a coisa mais pavorosa e escrota do mundo, e a gente fica, tipo, com essa expectativa, e aí chega, tipo, é só isso aqui? Não que seja um quadrinho leve, tá? Ele vai tratar ali de uns temas bem bizarros e sinistros. Inclusive, eu acho que os capítulos finais, eles apresentam com muito mais força essa narrativa de asco e de coisas bizarras acontecendo. E ali vai ser a história, então, de uma vampira, e ela acaba transformando ali um aprendiz dela, que é um jovem que tá na escola. E aí a gente vai ver o quanto ele vai se tornando diabólico e também envolvido ali com uma menina da escola que ele gosta, enfim. Eu gostei, estou ansiosa para ler a continuação, porque os capítulos finais realmente foram os meus favoritos. Como Sobreviver a um Filme de Terror. Este é um livro da Scarlett Dunmore, publicado pela editora Moody, e é um livro bem adolescente, um típico slasher adolescente de terrir, e eu gostei. Foi bem nesse sentido, uma leitura leve e bem clichê, e realmente é clichê, e ele tem todos esses tópicos narrativos de que, por exemplo, os capítulos têm sempre uma regra de terror. A gente vai acompanhar uma menina que é apaixonada por filmes de terror, e ela vai para um internato, e lá ela descobre uma colega de quarto igualmente apaixonada, elas se tornam melhores amigas, e aí assassinatos estranhos começam a acontecer neste que é um internato na beira de um penhasco, com um clima totalmente hostil. E aí a gente vai desenvolver em torno disso, elas tentando descobrir quem é o assassino, o que está acontecendo, se vai ter mais vítimas ou não. E é super legal essa narrativa, é uma linguagem bem fluida e bem coloquial, assim, é um livro realmente bem adolescente e jovem adulto para baixo. Então eu acho que ele é bem competente no que ele se propõe, e ele tem um volume 2, que é a sequência, e eu tô muito curiosa ainda para conferir, espero ler em algum momento, porque a personagem principal brinca muito com esses elementos clichês dos filmes de terror, e ela mesma sempre diz que sequências são sempre ruins. E aí o livro tem uma sequência, então eu gosto dessa metalinguagem que eles utilizam. Giz, que é um quadrinho da Mistifório, escrito pela Pedagolítica e desenhado pelo Maurício Owada. E essa é uma HQ que vai falar ali, é bem curtinha também, e ela vai trazer, pela visão de uma criança, essa tentativa de entendimento do que pode estar acontecendo ali sob o Oriente Médio, uma criança e tipo, por que a gente tem que sair de casa e o que eu posso fazer sobre isso. E ela tem uma relação ali com os desenhos, e a família dela é uma família muito próxima, os avós principalmente. E aí, quando eles precisam fugir de casa, enfim, toda essa longa travessia, e ela vê os avós passando mal. E depois fica aquele medo de, tipo, será que a gente vai voltar para casa, vai sobreviver, não vai? É um quadrinho bonito. Eu dei 3 estrelas e é isto. Também acho que casava um desenvolvimento maior, e por ser muito uma visão da criança, a gente também acaba ficando um pouco por fora sobre o peso real dessa situação. Suzumi, volume 1, que é da JBC, é um mangá ali que tem inclusive o anime, né? Que eu olhei um dia, só que aí eu dormi no meio. Mas a parte que eu olhei era igualzinho ao mangá, então dá pra ver que é uma adaptação bem fiel mesmo. E eu gostei, é uma leitura ali para passar o tempo, é um típico relacionamento asiático ali que a gente vê muito nos animes e em mangás de romance, onde a gente tem uma protagonista e ela fica meio que obcecada do nada com o menino. E aí ela começa a seguir ele, tem que proteger ele e coisas assim. E aí ele tem, tipo... Ele é tipo um guardião de coisas para impedir que coisas sobrenaturais surjam no mundo. Foi uma leitura passatempo. A Prisão no Céu, outro mangá da JBC, que este me surpreendeu muito, eu gostei bastante.
Já começa que eu acho o acabamento desse mangá lindo, lindo. E aí, quando eu peguei para ler, eu não sabia muito sobre o que tratava, sabia que era sobre uma cabeleireira. E aí a gente tem, então, a personagem principal, que é uma cabeleireira que trabalha dentro do sistema prisional, porque ela é uma detenta. Então, ela está presa lá no Japão e ela trabalha neste salão, que é um salão de beleza que ele atende não só as presidiárias, como também pessoas de fora. E aí, ele é inteiramente desenhado e decorado com o céu. E aí, a gente vai ver, então, as pessoas que passam pela cadeira dessa cabeleireira e o que aconteceu para ela estar ali, qual a relação dela com essas pessoas, por que este ambiente com cenário do céu. E é um mangá muito, muito legal. Eu gostei muito de ler, realmente me surpreendeu bastante. Ele é ali mais dramático e eu acho que vale a pena. A gente tem também, claro, outras relações, não somente focados na cabeleireira, mas também na irmã dela, na família dela e em pessoas que viraram clientes. A gente tem uma jornalista, tem uma senhora, a gente tem também uma agente penitenciária que trabalha ali na recepção e também se torna uma cliente. Então é um mangá que eu gostei muito, muito. Cinzas, do Enrico Chinelato, que é ali o Henrico do Antiplano. Esse foi o primeiro zine que ele fez, se eu não me engano, foi para a conclusão ali de um curso de histórias em quadrinhos. E ele me deu na CCXP do ano passado. E é super legal, é uma relação ali de um relacionamento tóxico entre um homem e o cigarro, mas a gente vê que tem ali as subtramas escritas nas entrelinhas por dentro deste relacionamento tóxico. E eu achei muito legal. Eu brinco com ele que ele é o nosso Mutarelli brasileiro. E agora, inclusive, o Henrico tá com campanha no Catarse para lançar o Pretérito Imperfeito, que é um quadrinho mais de fôlego dele, que vai ter bem mais páginas, não é um zine. E eu também estou ansiosa para ler. Fiz ali uma maratona de Debbie Dreamwalker, volume 1, 2 e 3, é uma publicação independente, escrita e desenhada pela Luísa Lemos e Marília Aguiar, duas pessoas que eu gosto muito, que eu conheci graças ao Yellow. Aqui, cada volume da revista Debbie Dreamwalker, elas chamam um artista para colaborar com alguma parte da história, principalmente quando o personagem está no mundo onírico. E essa é uma série, então, que vai tratar muito sobre a vida real. A Debbie é uma personagem real, com problemas reais, tipo, relacionamento merda, precisa ir pra faculdade, um emprego ruim, ela precisa, tipo, pagar as contas e não consegue. E, ao mesmo tempo, ela se descobre como uma pessoa que tem ali uma capacidade, um poder místico sobre o mundo onírico, né? O universo místico e independente dos sonhos. E aí, com isso, ela acaba se relacionando com uma espécie de bruxa, que é quem cria estes portais místicos. E aí, juntas, elas vão, então, trabalhar nisso para tentar resgatar pessoas que estão presas neste plano espiritual e de sonhos. E é muito, muito legal. Eu amei. Acho que foi, até o momento, a melhor coisa que eu li da Luísa e da Marília Aguiar. Eu gostei muito, muito, muito e viciei neste quadrinho. Eu Te Amo Porra, do Chico, que é uma obra independente. A gente tem ali um compilado de contos de diferentes assuntos, mas que tem como interbase o relacionamento e o amor. Então a gente vai ter ali diferentes núcleos, tem de palhaço, tem de circo, de bar, e é sempre uma espécie mais mística também que vai tratar sobre o amor. Eu gostei muito. Os desenhos do Chico são realmente muito lindos. E esse é um quadrinho bem forte e competente, assim. Eu realmente gostei bastante. Li A Vida do Elefante Basílio, que é um romancezinho infantil escrito pelo Érico Veríssimo e também tem umas ilustrações ali de um artista. É um livrinho infantil lançado pela Globo e é o livro favorito do meu irmão, então acabei pegando para ler e é super fofo também. E a gente vai acompanhar a vida deste elefante e o quanto ele quer
ser humano, quer sobreviver e quer alcançar ali os méritos, as coisas, quer virar uma borboleta. Tem bastante essa pegada sobre autodescoberta, autoaceitação e é muito fofo. Edifício Cunhários, do Fernando Ataíde, uma publicação da própria marca dele, que é Elefantes na Sala. E eu adoro ler o Fernando Ataíde, acho que é sempre muito engraçado, escroto, podre e é maravilhoso ao mesmo tempo. E aqui a gente vai acompanhar então o personagem ali do Beelzebub com um outro cara, e eles moram num edifício que eu acho que só tem eles, só restou eles no edifício porque tá de frente pra praia, e aí grandes construtoras querem comprar e querem expulsar eles para poder construir prédios milionários. Só que o apartamento é dele e ele não tira o pé dali. E aí, com isso, a gente vai ver esta batalha se tramando quando uma construtora resolve pegar pesado para eliminar eles. Mas, né, a gente tá falando ali do Beelzebub e de um grande punk rocker, então é incrível, eu amo o humor da Ataíde, é bem escroto e muito divertido ao mesmo tempo. Hoje é um Belo Dia para Matar, do Patrick Horvath, uma publicação da Dark Side, que assim, gente, eu amei, 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 amei este quadrinho. Ele tem todos os elementos que eu amo, que é narração em primeira pessoa, como recordatórios, crimes e animais antropomórficos. Então, assim, é a combinação perfeita e ele é bem gore, tá? É um quadrinho ali que vai tratar sobre uma cidadezinha, Riacho do Vale Verde, alguma coisa do tipo assim. E é uma cidade bem pequena, onde todo mundo se conhece, é aquela relação bem carinhosa entre vizinhos, enfim. E a gente tem a nossa personagem, que é a Sam. Na verdade, ela é uma serial killer e ela faz isso há muitos anos, mas ela tem uma regra: nunca, jamais, em hipótese alguma, matar dentro da cidade. Ela mata na cidade grande porque é quando as pessoas somem com mais facilidade e as investigações acabam sendo esquecidas logo. Até que assassinatos começam a acontecer na cidade pequena onde ela reside. E não é ela que está matando, então ela precisa descobrir o que está acontecendo para que as investigações não caiam e não levem até a trilha de corpos que ela carrega. E assim, eu amei, 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 fiquei chocada em vários momentos, tá? E é isso, é para ser fofo, só que é totalmente gore e é incrível. Eu amei esse quadrinho muito. Um dos meus favoritos do ano, com certeza. O Jardim Secreto, da Mal de Begon, é também uma publicação da Dark Side, e aqui a gente tem uma adaptação em quadrinhos do livro infanto-juvenil do mesmo nome. Esse é um quadrinho muito fofo e que eu gostei também, mas não amei, e ele passa muito também sobre essas questões de identidade, de aceitação e de amadurecimento. Aprender a ser uma pessoa boa, ele é realmente uma fábula para que leve a um lugar de crescimento e de se tornar uma pessoa positiva e boa. Então, assim, eu gostei, é fofo e foi um momentinho de conforto ali. Marisqueiras, do Pablito Aguiar, é uma publicação pelo selo Conrad, HQ para Todos. E eu gostei muito deste quadrinho, mais uma vez. Este é um selo pequeno, então, tipo, as publicações têm ali 20, 30 páginas no máximo, para menos, inclusive. E eu queria mais sobre isso. Eu gosto muito do trabalho do Pablito. E aqui ele vai falar então sobre duas mulheres que sobrevivem como marisqueiras e como elas ganham a vida sobre isso. E eu queria mais, eu queria entender mais sobre isso e de tudo que isso subverte na vida delas, mas é uma obra muito, muito bacana. O Céu na Cabeça, do Antônio Altarriba, Sérgio Garcia Sanches e Lola Moral, que é da editora Comic Zone, um quadrinho fortíssimo também aí, uma das minhas melhores leituras do trimestre. A gente vai acompanhar a história do Nivex, se eu não me engano, e ele é uma criança preta e, enfim, ele mora no Congo, né? A gente tem toda essa realidade muito, muito focada em militarismo de milicianos
e todas essas adversidades que ele precisa enfrentar e que ele tenta para poder sair dali, fugir e ter uma vida que ele considere mais digna e ir atrás ali do sonho americano, digamos assim. E, nossa, gente, é um quadrinho sofrido, tá? Ele tem uma narrativa visual bem única, tipo, elementos que eu ainda nunca tinha visto trabalhados, e ainda mais com um tema tão pesado e forte. É um quadrinho sobre bastante violência e existencialismo. E, assim, é cruel, tá? É cruel, não tem um final feliz e é uma leitura muito forte, muito densa e incrível. Bicho Selvagem, da Magopu, uma publicação da Veneta, que eu gostei muito também. Eu comprei na Amazon na época, tipo, tava numa promoção que saiu por R$ 13 e é um quadrinho incrível que vai falar ali sobre a vivência de pessoas pretas e marginalizadas. Aqui não somente pessoas pretas, a gente tem também ali pessoas de povos originários, então indígenas. E a Magô, ela trabalha muito bem esse thriller social e psicológico que vai condensando e crescendo e trazendo esse ambiente mais restrito até que as coisas explodem. E a gente tem muito isso, a maldade humana reverberando sob a ótica da mídia e como as coisas não são escondidas. É a realidade nua e crua e é muito bom. Gostei muito deste quadrinho. E já vou aproveitar então para falar que eu li também da Magô o Segue o Baile, que é um lançamento bem recente, de 2026, pela editora Veneta também. E este é um quadrinho muito, muito potente também e forte. Traz ali mesmos problemas sociais que a Magô trabalha nos quadrinhos dela, mas aqui a gente tem focado em um grupo de jovens da periferia e eles estão saindo para comemorar, porque um deles foi aprovado num time de futebol e vai se mudar, enfim. E eles são homens pretos, tatuados, que moram na favela. Então a gente tem ali todas essas características perfeitas para que a polícia, os milicianos principalmente, resolvam encrencar com isso. E é o que acontece quando eles são parados em uma blitz e as coisas nunca mais vão voltar a ser como eram antes. É muito este horror público, social e condensado em uma realidade latente. Então, assim, eu tenho amado acompanhar o trabalho da Magô e tudo que ela publicar eu vou ler. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, eu li pela versão da Antofágica, que veio, né, a republicação. E eu amei essa fofoca. É simplesmente isso. Dois livros dos meus favoritos que se tornaram favoritos da vida, e eu li no primeiro trimestre, é só isso, entendeu? É uma fofoca clássica. E que me afastou por anos e anos de ler clássicos, porque eu tinha medo. Quando a gente tem, na verdade, aqui a maior contação de história. É babado em cima de babado, aqui no Morro dos Ventos Uivantes. A gente vai acompanhar pela narração da Nelly, que é esta jovem que se tornou a empregada doméstica da família Radcliffe e Earnshaw. E a gente vai acompanhar ela contando a fofocaiada toda de como aconteceu essa relação, quem é o Radcliffe, quem é a Catherine, que outra Catherine que vem depois, que não sei o quê, porque eles têm muito essa mania de dar os mesmos nomes, né, para as pessoas. E assim, incrível, amei, fiquei com raiva em muitos momentos. Com certeza não é uma história de amor, é uma história de ódio mesmo e de obsessão. E adorei, tá? Adorei, serviu horrores. Dissociação, do Caio Zero, é uma publicação da Ultimato do Bacon e este é um quadrinho também muito na vibe Magopu, também traz muito esse thriller social e negritude latente. E a gente vai acompanhar ali junto uma ficção científica, é uma história curta, eu queria mais, tá? Eu queria um desenvolvimento maior, mas que eu já recebi ali foi muito, muito bom. Um quadrinho que me deixou pensando por muito tempo. Eu resenhei, inclusive, na Gibisfera, se eu não me engano. É isso, vale muito a pena. É uma história forte,
sobre o desaparecimento de crianças e o quanto a polícia não se importa. E aí a gente tem ali toda essa questão da ficção científica também, de memórias sendo roubadas e apagadas. Ótimo quadrinho. Crônicas da Província, do Wander Antunes e do Mozart, publicação também da Ultimato do Bacon, só que agora em parceria com a Trem Fantasma. E, gente, no mesmo autor, né, o Wander Antunes, eu já tinha lido ano passado a Odisseia de Gonçalo Bombom, que é, assim, maravilhoso, e é um quadrinho totalmente de humor, enfim, e agora eu volto com Crônicas da Província, que é uma história muito regionalista sobre a época de capatazes e coronéis no nosso alto do Brasil e de toda a criminalidade, violência e obsessão que existia. Então, assim, é um quadrinho curto também, mas entrega horrores e é muito mais denso, é cruel e eu amei, amei, amei. A Vegetariana, da Han Kang, da editora Todavia. Esse é um livro que, assim, que sabor, entendeu? Ele é uma narrativa que muitas pessoas não vão gostar, tá? E ele causa essa estranheza mesmo, essa falta de detalhes e de relacionamento interpessoal, que acaba sendo um clássico ali dos trejeitos da literatura asiática de se utilizar, que é mais esse distanciamento. E aqui a Vegetariana vai contar do ponto de vista de 3 pessoas da família da personagem principal, e a gente vai ver o que aconteceu quando um dia essa mulher sonha e aí ela se torna vegetariana, mas não apenas em sentido alimentar, é uma coisa que vem no âmago do estômago e da vida dela, e isso deslancha para uma completa loucura. E é muito, muito bom. Eu amei, tá? Amor Eterno, volume 1, do Tom King e Elsa Charretier, mais uma publicação da Taverna do Rei. E aqui a gente tem uma história de viagem no tempo, ficção científica e relacionamento amoroso. E eu também amei, fiquei viciada. Quando eu peguei para ler, eu não parei até terminar a última página. E é um quadrinho também que vai ter mais volumes. Eu estou muito ansiosa, esperando que a Taverna do Rei traga esses demais volumes. Eu não tenho certeza se já tá completo lá fora ou não, tá? Mas enfim, eu sei que já vem aí, já tem o volume 2 e 3, pelo menos. E é uma narrativa isso que vai brincar muito com o espaço-tempo e essa realidade misturada com clichês românticos, então eu adorei. Roses and Guns, do Tiago Assos Tortos e do Gabi Arraes, é uma publicação pela RQT, se não me engano, Comics, que é do Gabi Arraes, e é um gibi bem doidinho, assim. Eu acho que hoje em dia eu não gosto mais tanto dele, mas enfim, ele tem ali os seus potenciais, os seus méritos, e a gente vai acompanhar relação e o entrelaçamento entre também as diferentes figuras, que é um grupo de jovens que estão muito fixos no propósito de assaltar uma videolocadora, e ao mesmo tempo a gente tem ali um filho de ex-miliciano, e quanto por fora ele parece uma pessoa muito boa até que ele se torna horrível. E aí a gente tem tudo isso misturado também com prostituição e travestis, enfim. E é uma mistura muito louca de várias coisas. É para ser um gibi ali mais podre, mas enfim, eu acho que falta elementos ali. Mesmo Rio, da Elisama Santos, é da editora Record, e foi o primeiro livro, primeira leitura de 2026. Eu quis começar assim com uma coisa que eu já sabia que ia ser potente, e foi. É um livro que eu gosto muito e que vai falar sobre relação parental e criação de irmãos que, mesmo tendo a mesma mãe e o mesmo pai, são tratados de formas completamente opostas, e o quanto isso divaga e agride a existência e a vida deles e mexe com o crescimento. Então, assim, é incrível, eu gostei demais. A Origem do Mundo, da Liv Stromquist, ou a história da vulva, ou de como o patriarcado destruiu o mundo, alguma coisa do tipo. E este é uma narrativa de não ficção, né? Como tudo que a Liv escreve. Eu gosto muito dela. A Rosa Mais Vermelha Desabrocha é um dos meus quadrinhos favoritos da vida.
que vai falar ali sobre relacionamento e capitalismo, e aqui a gente tem essa relação sobre a origem feminina das mulheres e tudo que leva sobre isso, de como as mulheres eram tratadas, estudadas e remexidas com um foco puramente machista, disfarçado de ciência. Então, é uma história em quadrinhos que eu gostei, mas não amei inteiramente. Undertaker, do Ralph Meyer, e o Javier Dorisson, publicação da editora Pipoca Nanquim, é um quadrinho de western, né? Um faroeste completamente moderno e modificado, enfim, é diferente de Tex, é uma coisa bem mais fluida e mistura muito elementos de humor, e a gente tem ali num álbum gigantesco e pesado em nível de segurar mesmo toda essa narrativa em volta do John Crow, que é ali um papa defunto que chama. É a pessoa responsável por sepultar os corpos. E aí a gente vai vendo toda a narrativa em torno disso, o passado dele, as relações que ele evita ter com as pessoas e, claro, as mulheres que ele leva pelo caminho. É um quadrinho que eu gostei muito, me surpreendeu, tá? Gostei bastante. Eloquência, tirinhas para se estressar com calma, da Elo D'Angelo, uma publicação da Conrad. E aqui a gente vai ter tirinhas da Elo retratando sobre diferentes assuntos, como feminismo, trabalho, ela como artista, política, enfim. E é legal, mas eu prefiro outras histórias da Elo. Última Chamada para Deixar a Terra, do Cássio Ribeiro. Este é um quadrinho independente, bem bacana, que vai falar ali sobre um trio de amigos e que se afastaram e a relação deles com a cidade natal e com extraterrestres. É uma loucura, assim, tem muito, muito do Inyo Asano, tanto no desenho quanto na narrativa. Tem toda essa melancolia e a nostalgia, e é um quadrinho que eu gostei bastante. Viúva Negra, da Escafandro, que é ali um selo dentro da Ultimato do Bacon. Esse é Milena, esqueci o sobrenome, e desenhos da Germana Viana. É um quadrinho curto, né? Igual todas as histórias da Escafandro, então ali tem 30 e poucas páginas, eu acho. E por isso eu acho que falta um desenvolvimento, é uma história legal ali sobre essa viúva que coleciona vários maridos e como casualmente todos eles vão morrendo. E eu gosto, mas eu queria mais. Diários Metropolitanos, da editora Hipotética, e é um compilado de diversos autores. É um quadrinho muito, muito regional, lá do Rio Grande do Sul, das cidades de região metropolitana de Porto Alegre. Infelizmente a minha não está, porque eles pegam uma narrativa da linha do trem. Então, é do trem que vai de Novo Hamburgo até Porto Alegre. Cada autor conta ali sobre a sua cidade, Gravataí, sei lá, Canoas, Cachoeirinha, enfim. E aí eles vão fazendo essa narrativa, essa vivência de como é estar em uma cidade metropolitana, de uma grande metrópole. E é um quadrinho bem peculiar e mais regional, e eu acho que eu não gostei tanto, assim. Como toda coletânea, né, tem pontos muito altos e pontos baixos. Então, é isto. Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, um livro ali que eu li na edição de bolso da Companhia das Letras. E assim, como eu disse em o Morro dos Ventos Vivantes, esse é o meu segundo livro ali, que entrou também para os favoritos da minha vida, que é puramente fofoca. Gente, que sabor maravilhoso. O Érico Veríssimo também é um autor gaúcho, então é uma história mais regional, mas que toda pessoa do mundo pode ler e com certeza vai gostar. E a gente tem simplesmente a primeira história registrada como o surgimento de zumbis, mortos-vivos. Aqui a gente vai acompanhar então na cidade de Antares, que é ali uma cidade fictícia que seria perto da fronteira Brasil com Uruguai e Argentina. A gente tem muito, muito um tratamento político que envolve, engloba muito essa história, tá? E Getúlio Vargas, etc. E aí a gente tem, então, quando na cidade de Antares, 7 mortos levantam dos túmulos e eles
não aceitam voltar para lá até que tal direito seja reivindicado. E é incrível, é muito engraçado, é uma fofoca uma atrás da outra, assim, vários escândalos políticos, sociais, e ai, amei, amei, amei. Meus heróis eram todos viciados, do Ed Brubaker e Sean Phillips, uma publicação da editora Mino, e eu fazia muito tempo que eu não estava lendo Brubaker e muito tempo que eu não tinha adquirido este quadrinho, que foi um dos primeiros, ou o primeiro a ser lançado pela Mino aqui no Brasil na época do Brubaker. E este é um quadrinho, então, que vai falar ali sobre a personagem principal. Fica um pouquinho dentro do universo de Criminal, tá? E aqui a gente acompanha, então, essa personagem em uma clínica de reabilitação e o quanto todas as pessoas que ela considerava heróis na vida dela, seja musicalmente ou socialmente, eram viciados. E o quanto ela não acha prejudicial ser viciado. E, enfim, ela acaba se relacionando ali com uma pessoa e a gente vai ver aonde isso vai levar. Mais uma vez, é uma história de Ed Brubaker e Sean Phillips, dois autores que eu amo muito, então, assim, nada do que eles fazem é ruim. Este é um ótimo quadrinho. Não se assuste, isso é coisa de mulher, é uma publicação independente que tem a Luísa Lemos e várias outras artistas femininas escrevendo sobre esta paródia que seria assassinos em série, só que versão mulheres. Então, é bem aquela vibe do slasher, de que a mulher é sempre a vítima, a mocinha indefesa, só que isso vai ser subvertido. É uma coletânea, então, novamente, tem contos positivos e contos bem negativos. Infelizmente, para mim, o saldo foi bem menos positivo do que eu gostaria, já que a matemática que me agrada tanto. A Paixão de Domex, de Gustavo Piqueira, uma publicação da Veneta, e foi o primeiro que eu li. É o segundo, teoricamente, na linha do Domex, mas foi o primeiro que eu li emprestado do Rômulo, do Além dos Quadrinhos. E que divertimento, que sabor, eu gostei muito quando eu li, porque tem muito esses elementos divertidos. É uma paródia incrível sobre o Domex, que é esse androide criado pelo Gustavo há anos atrás, ele remonta nessa narrativa e mistura muito a metalinguagem. Então a gente tem o Domex, que é essa figura androide, Jesus Cristo, tá? Procurando Jerusalém, e uma pintura muito famosa que foi feita por IA. Então ela fica se modificando o tempo todo e é pertinentemente engraçado. Esse é o auge de A Paixão de Domex, tá? É para ser estranho e engraçado ao mesmo tempo e é muito bacana. Mas aí, falando então do primeiro, já vou pular na frente, que é só Domex, também da Veneta e também do Gustavo Piqueira, claro. É o primeiro lançado, então, e aqui, diferente de A Paixão de Domex, que trata muito de humor escrachado, a gente tem muita filosofia social em volta, e este é realmente uma narrativa muito subjetiva e incrível, prestada pelo Max Andrade, meu querido colega de trabalho, e eu amei, amei, amei. Gostei mais ainda do que A Paixão de Domex, porque ele traz realmente muitas questões filosóficas e sociais em meio a essa relação paternal entre pai e filho, e o Domex, que surge também enquanto eles esperam uma pizza, e é incrível. Helter Skelter, da Kyoko Okazaki, uma publicação da New Pop, um mangá aí bem antigo e que eu li finalmente. E a gente tem ali a Substância versão mangá, que surgiu muito antes, obviamente. É uma narrativa da personagem principal, que é uma modelo, e o quanto ela tem uma vida glamourosa, é incrível, mas as coisas acabam não satisfazendo ela quando surge uma jovem modelo também, e aí a personagem principal, ela começa a ficar muito fissurada nisso, em mudar a aparência, e aí a gente vai tendo essa derrocada industrial da beleza estética. É um ótimo mangá. Sanctuary, volume 1, da editora JBC. Gente do céu, como eu amei, 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 amei este quadrinho. Eu achei muito legal. Eu não lembro agora quantos serão ao todos, talvez 8, entre 8 e 10, ou 12, algo assim.
E eu tô até com o volume 2 aqui pra ler, quero pegar logo pra ler, porque é muito legal ali, é uma relação também política, social e de máfia. A gente vai ter 2 grandes amigos da escola, um deles entra pra Yakuza, o outro entra pra política, mas aí a gente vai ver como essa relação dos dois segue firme e forte e qual é o objetivo central de tudo isso. É um ótimo mangá, não é datado, é super fluido, rápido e a arte é muito bonita. Antes que o Universo Nos Destrua, do Gabriel Dantas, um quadrinho independente e que eu adorei ler. É uma história muito melancólica também e triste sobre um menino e o quanto ele sofre violência física e psicológica por parte da mãe dele e 2 pessoas que ele encontra pelo caminho, que são os filhos do namorado dessa mãe. E é uma história muito triste, tá? Que também talvez não leve a um final tão esperado que a gente gostaria, mas é muito bonita mesmo. Guarda, do Vitor Inoue, também independente, e esse é um conto bem curtinho ali, de quando ele foi para a Itália, e aí a gente vai ver muito essa relação com os objetos específicos e de como isso moldou a vivência dele neste período. Apesar de curto, é um quadrinho muito experimental e lindo, tá? Na pegada ainda Gabriel Dantas, eu li também Almanaque Bife de Unicórnio, que é onde consta uma historinha do Gabriel Dantas e personagens, né, pessoas convidadas. Então a gente tem nesse Alarque, o Fábio Vermelho e o Vitor Cafage também. Então é um quadrinho que eu gostei, mas não tanto, também não amei nem perto disso, porque são historinhas curtas e este específico, ele tem muita relação também amorosa. Então diferentes formas de relação que vão representar uma relação amorosa. Carmen, do Gillian Marsh, publicado pela editora Darkside, é um ótimo quadrinho, me surpreendeu muito, eu não sabia do que se tratava. E aí a gente vai acompanhar nessa visão distópica também e um pouco de ficção científica sobre a Carmen, que é uma espécie de entidade que vem buscar a sua alma quando você morre. Seria uma espécie de morte. E a gente acompanha essa jornada dela com a personagem principal, uma menina que se desviveu. E o que levou a menina a fazer isso? Qual era a relação dela sobre isso? Enfim, tem toda uma questão filosófica e acaba de forma positiva. Eu acho, inclusive, que deu uma quebra ali, porque, enfim, vai ter um final feliz, mas será que era isso que a realidade trazia, né? Mas é um ótimo quadrinho. A Moeda de Prata, do Michael Walsh e vários outros artistas, também da editora Taverna do Rei Este. E esta é uma antologia gigantesca de terror, tem mais de 32 contos, se eu não me engano. Ou tô falando besteira? Provavelmente tô falando besteira, né? Eu acho que são 15 ou 12, algo assim. Mas tem mais de 400 páginas, tá? Tem muitos contos e é uma antologia de terror que tem contos muito mais positivos, outros um pouco negativos, mas o saldo é bem bacana para quem gosta de terror e todos os elementos misturam esta moeda de prata, que é ali um elemento mítico que acaba exercendo poder sobre quem a domina. O Michael Walsh é o organizador e também ele escreve 3 contos, se eu não me engano. Só que assim, apesar de se passar no mesmo universo, eu acho que às vezes ele tenta forçar um pouco a barra e aí ele faz com que coisas que não se encaixariam estejam encaixadas para dar mais esse intuito de, olha, isso aqui não está apenas solto, a gente tem uma narrativa bem singular. E aí eu acho que nisso ele peca um pouco, tá? Mas é um quadrinho muito bacana para quem gosta de terror. Open Bar, do Eduardo Medeiros, este que é um quadrinho publicado pela Panini, tá? Há anos atrás, tá esgotado, eu espero muito que aconteça um relançamento, eu peguei emprestado do meu amigo. E cara, que gibi incrível! É um quadrinho de muito humor e vai falar sobre uma relação entre 2 melhores amigos, amigos de infância. Eles acabam assumindo esse bar que é deixado para um dos amigos, depois que o pai morre, um pai que ele não tinha contato, que ele não gostava, enfim, não tinha relação nenhuma.
E aí a gente vai ver a vivência desses dois amigos e eles fazem muita merda junto, o quanto eles se amam e se protegem e todas as pessoas que passam no caminho deles em relacionamento abusivo e não sei o quê. E nossa, é incrível. E assim, dá um soco no estômago, tá? Um final que eu não esperava de jeito nenhum. Acho que acaba de um jeito tipo, gente, dá raiva, tá? Dá raiva, mas é maravilhoso. Eu amei este quadrinho. Pipa Vogo, da Elodângelo também, só que agora pela gráfica MSP, né, da personagem Pipa do Maurício de Souza. E que quadrinho mais fofo! Eu amo os desenhos, a arte e as cores que a Elo coloca aqui. E a gente vai acompanhar uma história sobre autoestima, autodescoberta, amadurecimento e essa relação de tentar se libertar desse relacionamento que te fez tão mal e de saber o seu próprio valor. E é muito, muito fofo, adorei. Duas Moças Nuas, a história de um quadro, do Luz, é uma publicação da Conrad também, um quadrinho bem bacana. Este que é um quadrinho que vai tratar de uma narrativa bem linear e diferente sobre a perspectiva de um quadro, esse quadro Duas Moças Nuas, que existiu de verdade. E aí a gente vai ver, então, desde quando o pintor pintou ele e a relação dele com a esposa, enfim, e a ascensão do nazismo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, até meados de 2010, sei lá. Então, as décadas por meio deste quadro e tudo que ele sobreviveu e passou em meio a essas questões históricas e políticas. E é uma narrativa muito diferente, muito, muito competente. Eu gostei bastante também. Confesso que por tanta repercussão que teve este quadrinho quando foi lançado, eu tava com a expectativa um pouco mais alta do que ele atingiu, mas mesmo assim é uma história muito boa. E por último, O Gato de Botas, pelo Marcati, que é também da Escafandro, o selo da Ultimato do Bacon. E aqui a gente tem uma história curta, que é uma adaptação literária do Gato de Botas, feita pelo Marcati de forma muito original e engraçada. O humor escrachado e ácido é o que prevalece aqui. E eu gostei demais, me diverti muito. Então, foi super positivo. E é isso, amigos. 1 hora de bruto e consegui falar, acho que pelo menos um pouquinho sobre cada uma das minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui embaixo também quais foram ali as suas leituras principais. Lembrando que vai ter o vídeo ainda de melhores do trimestre, que eu vou sofrer para escolher, tá? Mas eu vou tentar. Eu acho que deu 50 e poucas leituras aqui. Eu queria fazer alguma coisa tipo 10, sei lá, mas talvez tenha que ser 15 ou algo assim, porque eu li muita coisa boa. Acho que cada vez mais vai ficando difícil, porque eu vou me adaptando com leituras que eu gosto muito e aí eu vou seguindo nessa vibe, então se torna bem, bem complicado criar um ranking. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Quero agradecer muito aos mais de 1000 inscritos que acompanham aqui. Eu tô muito feliz com este número. Somos 1000 em todas as redes sociais, então tô muito feliz com isso. E sei que eu tô demorando para trazer vídeo, mas enfim, tem sido uns meses mais conturbados e complicados e eu espero que agora eu consiga ter essa frequência novamente, pelo menos um vídeo por semana. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever também lá no meu Instagram, que lá eu apareço sempre. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.